Professor Tauan? Oi, Raul. Eu tô só aguardando os meninos aqui responderem a frequência. Não entendi por que que a Kelly saiu. Ok. Otávio. Isso, Otávio. Só falta agora a Kelly. Esperar ela retornar aqui para a gente dar início. Bom, galera, vamos começar. Eu vou conversar com vocês um pouquinho, porque nesse momento eu preciso contar muito com a ajuda de vocês. O que está acontecendo? Foi acordado em reunião com os pais que as aulas seriam feitas dessa forma, né? Inclusive, a escola está preparando alguns estúdios de gravação para a gente poder utilizar os quadros, né? E está ministrando as aulas lá. Acredito que na próxima semana, né, na próxima aula, a gente já vai estar utilizando os quadros, não é isso, professor Raul? Raul? Professor Tauan, minha internet deu uma oscilada. Então, como o professor complementou, pessoal, a gente tem se preparado, montado tudo isso e a gente precisa desse retorno. A sua turma deve ter uma média de 25 a 30 alunos, somente um aluno. Então, fica um pouco complicado, né? E assim, o que que a gente precisa? A gente precisa contar com vocês. Manda mensagem para os colegas, fala, ó, gente, está tendo aula, a gente realmente precisa dessa ajuda de vocês, porque senão vai ficar um tanto quanto inviável nós fazermos as aulas, tá? Porque, Tipo, eu mandei mensagem só pro Vitor Hugo, porque, tipo, eu não tô tendo mais contato com o Irá, sabe? uhum, Aí ele não responde. entendi, entendi. Bom, mas então, né, vamos lá. Eu vou estar exibindo, compartilhando a tela aí com vocês. Aí nós vamos estar iniciando a aula aqui, bem rápida, porque só uma aluna, ela nem tem como ter muito tempo. A nossa aula, hoje, nós vamos estar falando um pouquinho, é sobre notação científica. Mas não tem como nós falarmos de notação científica sem falar primeiro de potenciação, tá bom? Não sei se você lembra no ano passado, Otávio, mas nós fizemos vários exercícios sobre potenciação. Então, quando a gente fala de potenciação, nós temos algumas propriedades, né? Quando a gente fala da multiplicação de potência de mesma base, nós temos a seguinte propriedade: a gente deixa a base. O que é a base? A base é esse númerozinho de baixo aqui, ó, esse 5 de baixo. Aí eu tenho a multiplicação, olha só, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Essa é a minha multiplicação, não é isso? Então, eu vou conservar a base, que é o meu 5, e vou somar os expoentes, que são os números de cima. Então, eu vou somar 5, né? 2 mais 3. Então, conservei a base, são meus expoentes, vai ficar 5 a quinta. Essa é a propriedade quando ela é de mesma base, beleza? E aí a gente também tem a divisão de potências de mesma base, que ela é o oposto da multiplicação. Se na multiplicação a gente conservava a base e somava, na divisão a gente conserva a base e faz o oposto, que é subtrair. Beleza? Então, se eu tenho aqui, ó, vou tentar usar esse mesmo. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. E ao invés de vezes, fosse um dividido. Então, eu faria a subtração, conservaria o 5. 5 elevado Não é 5 elevado a 7? ao quê?
7. Não, é subtração. É 3 menos 2. Ou 2 menos Pessoal, 3. lembrando, quando a gente fala de subtração, é sempre aquela continha de menos, não esqueçam disso. Soma, vai, adição, vamos somar, vai aumentar. Subtração, sempre que formos falar de subtração, vai estar diminuindo, vai ficar menor. Beleza, Otávio? Beleza. Então, vamos dar continuidade. Kelly, deixa eu te perguntar, você é do oitavo C ou você é do oitavo A? Oitavo C. Essa aula é do oitavo A. Peraí, deixa eu conferir uma coisa aqui. É, do oitavo A, marquei errado. Ah, tá. Que eu tô olhando ali que você colocou oitavo C. Mas tá bom, você é do oitavo A, né? Sim. É porque senão eu ia estar pegando os alunos da professora Vanessa e ela ia ficar brava depois. Então tá bom. Dando continuidade aqui, galera. Essas são duas propriedades. A terceira propriedade que a gente tem, potência de potência. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Olha só, é a P3. O que eu observo? Eu tenho uma potência aqui já, ó, dentro dos parênteses, 2 ao quadrado, e a potência é a seguinte. A potência externa é o terceiro. Então, é 2 ao quadrado elevado à terceira. O que eu faço? Eu conservo a base, olha só, conservei o 2 aqui, e multipliquei os expoentes. O expoente de dentro vezes o expoente de fora. Né? Conservei o 2. 2 vezes 3, 6. Então, fica 2 à sexta. E a nossa próxima propriedade é a multiplicação de bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. É isso? Professor Raul? Sim, professor, é exatamente isso. É isso mesmo, né? Isso. Eu dei foi uma embaralhada Foi. na visão aqui agora. Observe. Sempre que você tem aqui, ó, observa que você tem expoentes diferentes lá dentro do parênteses aqui, ó, no começo. E tem um expoente do lado de fora, tá bom? Como é que eu vou fazer? Primeiro, o 2 ele vai ter um expoente, o 3, o A tem um expoente, o B tem um expoente. Primeiro eu vou estar trabalhando com 2. Observem que o 2 ele está pegando o expoente de fora. Tá vendo aqui? 2 à quinta vezes o A. Ele já tinha um expoente 3 e tem um expoente de fora. Quando é potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes, não é isso? Então, olha, o A é elevado a 3 vezes 5. E o B, ele já tinha aqui, ó, o B ao quadrado, ele já tinha um expoente dentro e tem um expoente de fora. Então, vai ficar B ao quadrado elevado à quinta. Aí é só multiplicar. 2 elevado à quinta, 2 à quinta. 3 vezes 5, 15. Então, é A elevado a 15. E 2 vezes 5, 10. Então, é B elevado a décima. Professor, é só isso? É, galera, é só isso. Observem aqui que ele deu uma simplificadinha. O que ele fez? Ele multiplicou. 2 à quinta, que é igual a 30, e 2. São propriedades que vocês já viram lá no... Começaram a ver no sexto ano. E no sétimo ano vocês viram também. Tá bom? Divisão de bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. Quando você tem a divisão de bases diferentes elevadas ao mesmo expoente, como você tem aqui, ó, 5 sobre 2 elevado à terceira. O que você vai fazer? Vai pegar e vai calcular o 5 à terceira, que vai dar o 125, e o 2 à terceira, que vai dar o 8. É bem simples também. E você tem aqui, galera, a terceira propriedade, ou a sexta propriedade, perdão, que é quando uma potência muda de posição em uma fração, que vai de numerador para denominador ou de denominador para numerador. Esse caso, pessoal, ele acontece bem raramente para vocês. Vocês vão ter mais utilização deles quando estiverem no ensino médio.
E para isso acontecer, pessoal, só vai acontecer quando um expoente se apresentar na sua forma negativa. E aí você tem que estar transformando ele para a forma positiva, e aí ele vai mudar de cima para baixo. E quando ele muda ou de cima para baixo ou de baixo para cima, ele vai inverter o sinal, tá bom? Isso aqui, essa última propriedade é só a título de curiosidade, porque até então nós não iremos estar trabalhando com elas, tá bom? Professor Raul, fala um pouquinho de notação científica para nós. Então, pessoal, notação científica basicamente é uma forma de calcular ou diminuir o tamanho de um número para um tamanho menor. Igual a gente vai ver aqui no exemplo a velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por hora ou 300 milhões de metros por segundo. Pessoal, você vê que isso daí, ó, é enorme essa velocidade. Então, vocês sabem que para se calcular um número muito grande, sempre que a gente multiplica por 10, esse número vai ficar grande. E na notação científica, quando a gente trabalha isso, a gente faz uma expressãozinha numérica. O número multiplicado por 10, aonde esse número vai ser elevado por um expoente, para diminuir de tamanho. Pessoal, vamos levar em consideração aqui 300 milhões de metros por segundo. Observem que é 3 vezes 10 elevado à oitava. Mas vamos observar uma coisa aqui, não são 9 números zeros, por que está elevado só à oitava? Porque a gente se lembra que o número 10 já existe um zero. Nesse caso, ficou 3 vezes 10 elevado à oitava potência, que seria o quê? 3 vezes quanto? 10 elevado à oitava. Ia dar 300 milhões. Sem 1 milhão. Multiplicado por 3, ia dar 300 milhões. É isso Galera, que a gente faz. Sim, professor Tauan? complementando aqui a fala do professor Raul, é importante ressaltar que o número que está elevado no 10, ele é dado pela quantidade de zeros que aparece no Exatamente. número como um todo. Ah, professor, como é que eu vou saber? Conta os zeros. Observem lá que lá é 300 milhões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8 zeros, não é? Quantos zeros a Exatamente. gente colocou aqui? Elevado a 8. Oitava. Então a gente tem que Exatamente. observar a quantidade de zeros para saber ao que nós vamos estar elevando, certo? Isso. Justo. Professor Raul, fica à vontade. A letra B, pessoal, observem que são números, voltando, são números na casa decimal. Quando a gente trabalha com números na casa decimal, então a gente tem que fazer esse trabalho voltando, que é 0,0000001. Para mudar isso, a gente vai fazer esse caminho de volta, retornando. Então, a gente vai contar quantos zeros existem, colocar o número que está em evidência, que é o número 1, também multiplicado por 10. Só que agora a diferença é que como ele está indo dando a ré, não vai ter número positivo, será com um número negativo. Em vez dele ser 10 elevado a nona, vai ser 10 elevado a menos 9. Porque como ele fez esse caminho de retorno, ele sempre colocou as casas para a direita. Isso a gente trabalha com a notação científica. Professor Tauan? Galerinha, mais uma vez, é o que eu remeto para vocês. É só contar os zeros. Se é um número que está indo para a esquerda aqui, ó, como o de cima, é um número positivo. Se for indo para a direita, ele é um número negativo. Isso, perfeito. Então, contou os zeros, conta quantos zeros? 9 zeros. Bota o zero e o sinal de menos se for para a esquerda. Ou se for para a direita, perdão. E se for positivo, conta os zeros e deixa sem sinal, porque quando é mais não precisa, tá bom? Então é só contar os zeros e observar se ele está para a direita ou para a esquerda. Tranquilo? É só lembrar da reta numérica. O zero não está no centro? Se vai para sua direita, vai estar qual, professor Tauan? Positivo.
Se tá para a esquerda, Negativo. Isso, isso mesmo, pessoal. perfeito. Galerinha, alguma dúvida? Não. Nossa matéria é bem simples, né? É. Então, para tal, eu estou deixando aqui apenas 4 atividadezinhas. As 2 primeiras, vocês só vão estar transformando as unidades, vai contar os zeros e colocar, não é? É. Aqui na atividade 1, vai contar os zeros e colocar. Na segunda, também. E a terceira, você vai transformar. Tá? Na quarta, você vai estar utilizando aquelas propriedades que nós deixamos. Já vou disponibilizar no grupo de vocês as atividades. E daqui a pouquinho, quando terminar de upar, eu vou disponibilizar o vídeo. Tá bom? Tá. Sim. Então, galerinha, muito obrigado pela presença. Tá bom? Me ajudem a trazer os colegas de vocês para a aula. Tá bom? Chame os colegas. Professor Raul. Não, pessoal, só agradecer pela participação de vocês e espero vocês aqui de novo na próxima e cada um trazendo mais colegas na próxima aula, tá, pessoal? Tá. Então tá bom. Até mais, Galera, gente. muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Adeus.